Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos vocês um bom dia. E graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde e também segurança. E como sempre, mais uma vez, mais uma noite e mais um dia se passou. Ou seja, um dia menos para a volta do nosso Senhor Jesus. E hoje, meus irmãos, o nosso texto para meditação está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, que diz assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos lá, graças a Deus por esse texto. Mas vamos entender por que aqui Deus, inspirando ali seu servo, disse, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, existem várias maneiras de viver a nossa vida. Nós somos livres para fazermos o que nós quisermos. Deus nos deu essa liberdade, independente de qual seja a nossa decisão. Se pareça certo, se pareça errado, independente. Deus disse que o ser humano seria livre para fazer todas as coisas que ele quisesse. Esses dias eu vi uma mensagem interessante no aplicativo, onde a pessoa ela foi conversar com alguém e ela disse assim, olha, tal coisa que eu estou fazendo é errado? E a pessoa disse, olha, pela palavra de Deus é errado. Ah, então você está me criticando. Não, você é livre para você fazer o que você quiser. Mas você me perguntou se de acordo com a palavra de Deus é correto o que você está fazendo. E não, não é correto. Ah, mas então eu devo mudar, eu não posso ser eu mesmo. Não, a questão é que a forma que você está sendo não é de acordo com a palavra. Deus tem o jeito dele de viver. E o jeito de Deus é o jeito agradável de viver. Mas que quando nós olhamos de diferentes ângulos, nós pensamos, não, Deus é um tirano, porque Deus faz as coisas assim, assim, assado. Deus permite que tais coisas aconteçam. Por quê? Por que tudo isso? Então a primeira coisa que devemos entender é que nós somos livres, meus irmãos, para fazermos o que nós quisermos. Mas se nós quisermos seguir algo, se nós quisermos ter algo para a vida eterna, se nós quisermos andar nos trilhos do nosso Criador, aquele que sabe e que entende o que cada um de nós passamos, o que cada um de nós merecemos, por mais que nós não mereçamos nada, mas que nos entende, então o único jeito de descobrir e entender é lendo a palavra de Deus. É descobrindo o que Deus deseja de cada um de nós. E após descobrir o que Deus deseja, como ser transformado, como mudar a minha vida, porque eu sei que é certo. Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Eu sei que é correto não xingar as pessoas, não revidar, não ser vingativo, esse tipo de coisa. Mas quando acontecem as coisas comigo, a primeira coisa que eu faço é revidar, mesmo sabendo que é errado. Eu sei que não é certo, mas eu quero fazer, porque eu não posso acreditar que as coisas vão ser deixadas dessa maneira, essa falta de respeito e essa humilhação para mim. Em relação ao alimento, vamos colocar, apenas colocar, que comer chocolate é errado. Vamos apenas colocar, mas eu vou comer chocolate porque eu acho gostoso. Eu sei que é errado, mas eu acho gostoso. Beber guaraná, sorvete, qualquer coisa demais, em excesso, mesmo sendo uma fruta, um alimento considerado saudável, também é prejudicial. Se comer muitas pencas de banana, você vai passar mal, muito provavelmente. Na verdade, com certeza. Então, para tudo, meus irmãos, existe um equilíbrio. E por isso que no texto disse, olha, santifica-os na verdade. Qual verdade? A tua palavra é a verdade. É Deus, meus irmãos, que deve nos motivar. É a Ele que devemos procurar o que fazer e quando e como fazer. Mas os irmãos também podem me dizer assim, olha, mas todas as igrejas que eu conheço aqui no Brasil, todas elas usam a palavra de Deus. E por que existem tantas religiões diferentes? Por que existem tantas? A palavra, a verdade não é uma só? 1 mais 1 não é 2? Não existe como dizer que 1 mais 1 é 3, ou 4, ou 5. Todos nós sabemos que a verdade ela é absoluta. 1 mais 1 é 2. Então por que tantas religiões? Eu faço outra pergunta para os irmãos. Na época ali de Jesus com os discípulos, eles tinham a verdade junto com o Salvador, com Cristo. Mas existiam outras pessoas naquela época que também acreditavam estar na verdade. Saulo, por exemplo,
ele acreditava que o que ele estava fazendo era o correto. Mas a diferença é que Saulo, ele era humilde. Ele foi vendo as coisas acontecer. Ele foi meditando e foi deixando o Espírito Santo trabalhar no coração dele. Ele pensava, olha, por que aconteceu isso com Estevão? Por que Jesus foi crucificado? Por que após Jesus ser crucificado, os discípulos dele não diminuíram? Por que continua crescendo? O que está acontecendo? E então Saulo começa a buscar isso. E Deus, vendo a fidelidade de Saulo, o transforma no apóstolo Paulo, que é aquele que nós conhecemos, que é naquele que muitas vezes nós meditamos hoje. E quando nós estudamos ali as cartas e o contexto que Paulo viveu, nós entendemos o que está escrito nesse texto. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A questão é, meus irmãos, que Deus permite que todas as pessoas estudem e que todas as pessoas tenham a interpretação da palavra de Deus, mas apenas uma é a interpretação correta. E a interpretação correta não vem de nós. Não adianta você estudar e pensar que a interpretação correta vai vir de você. É necessário jejum, necessário oração, é necessário um esforço, um implorar para Deus, Senhor, me ajuda, me mostra o que eu devo fazer, me mostra como eu devo fazer. Vou dar um exemplo para os irmãos de como é sério isso. Na época ali de Moisés, no Monte Sinai, Deus, com o seu próprio dedo, escreveu nas tábuas os 10 mandamentos. E eu pergunto aos irmãos, hoje nós seguimos os 10 mandamentos? À risca? Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas se Deus viesse até mim, ou falasse algo para mim em sonho, ou me mostrasse que realmente é isso que eu devo fazer, eu faria. Pois bem, Deus escreveu os 10 mandamentos e nós praticamos. Nós guardamos o sábado, nós não matamos, nós não furtamos, nós honramos nosso pai e nossa mãe, e entre outros, nós fazemos tudo isso. E não só isso, toda a Bíblia está cheia de conselhos, cheia de doutrinas, cheia de promessas para cada um de nós. E depende de nós, meus irmãos, aceitarmos essas mensagens. Depende de nós entendermos que, assim como no Monte Sinai Deus escreveu com o seu próprio dedo, existe hoje na palavra de Deus a mesma autoridade que quando ele escreveu lá no Sinai. Que nós, ao lermos a palavra, possamos meditar e refletir nela. Que nós possamos deixar o amor de Deus fluir em nós. Que nós possamos ter a fé verdadeira, que é a fé em Cristo Jesus, que Ele pode nos transformar. Amém, meus irmãos? Essa era a mensagem para hoje. Que hoje nós possamos meditar e refletir sobre isso. Que nós possamos ser santificados pela palavra da verdade. Até mais.